Olá, sejam todos bem-vindos. A gente está fazendo uma transmissão em vídeo aqui do Jornal o Globo. Eu sou a Vera Magalhães, colunista de política do jornal. Está comigo o editor de política do Globo, Tiago Prado. Nós dois juntos vamos comandar uma entrevista com os três pré-candidatos do PSD à presidência da República: o governador Ratinho Júnior, do Paraná, o governador Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, e Ronaldo Caiado, de Goiás, que acaba de se filiar ao partido e integrar esse rol de pré-candidatos. Sejam muito bem-vindos todos. Obrigada por terem aceitado nosso convite para essa conversa. Queria começar lançando uma pergunta para o governador Ratinho, que é o mais antigo, uma espécie de decano aí do partido, e também é apontado por alguns como aquele mais bem posicionado para essa corrida. Queria saber da sua expectativa para esse processo interno de escolha e se o senhor acha que ter três pré-candidatos é uma força, uma virtude para o partido ou é um sinal de fraqueza do PSD? Bom dia, Vera, bom dia, Tiago, meus colegas, amigos Ronaldo Caiado e Eduardo Leite, um prazer poder estar participando desse bate-papo com vocês. Veja, Vera, eu acho que é um privilégio para o PSD ter três atores importantes politicamente que têm condições de defender bandeiras e apresentar um método, um modelo para um novo Brasil. A verdade é que o Brasil hoje já não suporta mais esse ambiente de briga, de falta de relacionamento institucional, de desordem quase de autoridades que, infelizmente, vem acontecendo no país e que a população já percebeu, isso falo por uma percepção minha, rodando o meu estado e rodando outras regiões do Brasil, e ao mesmo tempo até por pesquisas, que a população, na sua grande maioria, já percebeu que essa briga não resolve o problema dela, não resolve o problema do Brasil. Nós estamos há muito tempo discutindo o passado e gastando pouca energia discutindo o presente e o futuro, lamentavelmente. Então eu vejo que o PSD ele passa a ser ter uma posição estratégica e importante, inclusive, para o fortalecimento da democracia do Brasil, até para o equilíbrio político do país. O PSD se apresenta hoje com três atores políticos importantíssimos, testados, aprovados nos seus estados, né? E respeitados pela sociedade, acima de tudo. Mais do que ter um percentual eleitoral numa discussão, numa disputa no futuro, é você ter credibilidade com a sociedade. E a gente vê hoje no trabalho que o Eduardo Leite apresentou no seu estado durante os seus 2 mandatos, o trabalho que o governador Caiado fez no estado do Goiás, que é referência em diversas áreas. De forma, né, eu não posso deixar também de valorizar aquilo que foi feito no meu estado, que hoje o Paraná passou também a ser um grande protagonista importante, não só na área econômica, mas também na área social do Brasil. Então, isso é um privilégio. Eu tenho muita alegria porque eu fui um dos incentivadores para o Eduardo entrar no partido, porque, além de gostar dele pessoalmente, eu entendo que ele é um ativo importante para o Brasil. Fui um incentivador do Caiado vir, porque já tenho um relacionamento com ele quando fomos deputados federal junto, com esses 7 anos e pouco de mandato de governador, nos reunimos várias vezes para discutir temas que são similares entre os estados, tenho um profundo respeito e carinho. Então, eu entendo que o partido hoje tem o que mostrar para o Brasil, e não é mostrar apenas um nome, é mostrar pessoas testadas, né, que já têm experiência e que, acima de tudo, pode colaborar com o projeto de um novo Brasil. Sim. Ratinho, Caiado, Leite, bom dia. Eu queria que vocês explicassem um pouquinho como é que vai ser essa escolha no PSD. O Ratinho tem a prioridade, quem tiver na frente em pesquisas de vocês é que vai ser o candidato, quem angariar mais apoios, o que está combinado entre vocês? Se quiser Vou começar, puxar o aqui, Leite. vou puxar aqui então, porque eu já passei por uma situação como essa, né, de disputa Sim.
por quem seria o candidato do partido no momento que eu estava no PSDB. Antes de mais nada aqui, ressaltar mais uma vez, né, todo o meu respeito, a minha admiração pelo trabalho que o Ratinho faz no Paraná. Quando eu entrei no partido, no PSD, muito bem recebido por ele, e agora ao lado dele o privilégio de poder receber a filiação do governador Caiado, que também tem um trabalho que é altamente reconhecido pelo povo em Goiás. Enfim, não é sobre a discussão de capacidade administrativa, que todos nós já mostramos, acho que nos nossos estados, né? Aqui no nosso caso, no Rio Grande do Sul, assumimos um estado que estava quebrado, não conseguia pagar salário, conseguiu botar as contas em dia, recuperar a capacidade de investimentos, tudo isso é bastante conhecido e reconhecido, tanto é que me fez o primeiro governador reeleito aqui na história do Rio Grande do Sul. O governador Ratinho faz um belíssimo trabalho também, com altíssima taxa de aprovação lá no Paraná. O governador Caiado também entregando belos resultados. Então não é sobre a capacidade administrativa, todos nós já demonstramos isso. Não é sobre a capacidade política também, simplesmente porque também já demonstramos, né, bons resultados eleitorais, capacidade de aglutinação política para sustentar os projetos nos nossos estados. Todos aqui têm experiência, todos aqui têm trajetórias que são reconhecidas. É sobre o melhor entendimento da circunstância eleitoral e, neste contexto, qual o perfil que melhor vai conseguir viabilizar-se com o eleitorado. Então, não é sobre prévias, não tem critérios aqui objetivos, né, de votação ou de pesquisa de intenção de voto ou não, embora pesquisas possam ajudar a entender esse contexto, mas as pesquisas de intenção de voto, elas retratam uma percepção do eleitor de acordo com o que ele está observando e conhecendo neste momento e a partir do que ele vivenciou nas eleições passadas. Então, é absolutamente natural que depois de termos tido uma eleição que foi polarizada em 2018 e que novamente em 2022 polarizou entre dois mesmos grupos políticos, que o eleitor esteja neste momento apresentando seus votos entre aquilo que ele conhece entre esses dois polos. Mas o que a gente percebe no nosso sentimento político e nas pesquisas também é de que o sentimento, o humor do eleitor é de não satisfação com esses dois polos. Então tem muita gente votando ou indicando um voto pela manutenção do atual governo sem estar feliz com isso, porque as pesquisas mostram que o governo está desaprovado. Mas se for para evitar que volte um outro grupo, indica esse voto. A mesma coisa o contrário. É a mesma coisa, gente que indica voto no outro polo, porque é o que conhece como oposição para tirar o atual governo. Mas no momento em que conhecer uma candidatura alternativa que vai sair fortalecida, a gente vai ter, sim, claro, um processo um pouquinho mais complexo, interno, de discussões, de debates do que seria se o Ratinho estivesse sozinho ou não tivesse entrado, e agora com a entrada do governador Caiado, naturalmente isso enseja um pouquinho mais de complexidade nessa discussão, mas o importante nesse processo todo é que a candidatura que emergir desse processo vai sair muito fortalecida para se apresentar aos brasileiros, e isso tem enorme valor. Então vai ter uma discussão interna, o presidente Kassab é muito habilidoso para poder conduzir esse processo, ouvindo as lideranças, tendo um melhor entendimento sobre essa circunstância, esse contexto, e todos nós aqui temos o mesmo espírito, né? Isso é o mais importante, porque temos as nossas aspirações individuais, mas a nossa aspiração maior é oferecer para o Brasil um projeto forte, que seja alternativo ao que a gente está observando aí, principalmente que traga, né, retomada de credibilidade para o país, a partir de uma liderança que tenha a capacidade moral de exercer a função importante da presidência da República. Então não tem, insisto aqui, Thiago, um modelo objetivo, não é uma conta matemática, né? É diálogo, é entendimento que vai produzir certamente o resultado da candidatura que será afirmada pelo PSD. Bom, primeiro, muito obrigado aí por poder participar desse debate aí, comandado aí por essa âncora conhecida da política nacional, Vera Magalhães, e também pelo Thiago. E aos meus colegas, que minhas palavras são de agradecimento pela maneira carinhosa com que eles me receberam, dentro de uma convivência que nós temos no decorrer desses últimos 7 anos, tá certo? Junto a Eduardo Leite, no Rio Grande, ao mesmo tempo com o Ratinho, no Paraná, e que realmente eu posso dizer que, com a minha experiência de vida, já com esses anos acompanhando eleições à presidência da República, eu jamais vi um partido político apresentar 3 pré-candidatos, e aí não estou sendo imodesto, não, tá certo? Mas que tem aí a trajetória de vida, a condição moral, ao mesmo tempo a capacidade política,
a condição de governabilidade que implantou em cada estado e que mostrou que em cada um dos nossos estados as pessoas vivem de uma maneira respeitosa, se sentem ali realmente atendidos por um governo que faz valer a condição do Estado ali presente. As pessoas vivem com autoestima enorme, reconhecendo o quanto é prazeroso morar nos nossos estados. Então, Vera, é um partido que tem um time, tá certo, de pré-candidatos que, modéstia à parte, nenhum outro está apresentando esse nível de escolha que é dado aí a essa comissão inicial, aquilo que muito bem o Eduardo Leite colocou. Não é um critério de saber se é uma pesquisa, se é uma interpretação de A ou de B, mas um contexto geral, tá certo? Para saber, dentro deste momento que nós estamos vivendo, qual é que vai ser aquele que realmente se encaixaria melhor. E dentro de um respeito enorme que existe, tá certo, entre nós, e que aqui ninguém vai ficar exigindo um detalhe a mais ou outro para poder saber se ele pode ser melhor avaliado ou não. Nós realmente acreditamos na presidência do Kassab. Ele saberá, junto às estruturas políticas que ele consegue aglutinar, definir, dentro desse cenário nacional, qual é que o medicamento correto, qual é a dose correta que deve ter um pré-candidato para representar o PSD nessa eleição de 2026. Então, este é o lado que, do ponto de vista político, nós já temos uma vivência, todos nós três. Do ponto de vista administrativo, nós temos também avaliações que consolidam a nossa capacidade de gestão. E agora, o desafio maior é este, onde existe um gesto de desprendimento completo de todos nós, certo? Até porque qualquer um aqui deseja mais do que ninguém ser presidente da República. Agora, nós cumpriremos aquilo que foi acordado. O indicado receberá o apoio dos outros dois, dando a nós total liberdade para que a gente possa ter os nossos palanques estaduais, buscar alianças cada vez mais abrangentes nos estados, mas com a coerência de dizer, olha, o nosso projeto ele é totalmente antagônico ao que está aí, ou seja, a nossa visão de governar, a nossa visão de poder ordenar o presidencialismo no Brasil é exatamente fazer valer esse sistema eleitoral e não essa desordem instalada no país. Então é isso que eu quero deixar claro aqui como pretensão de estar junto aos meus colegas nessa pré-candidatura. Não sei se o governador Ratinho tem algum adendo a esse processo de escolha, ou se a gente pode ir adiante. Sim? Então, só para complementar, Vera, e eu acabei não complementando sobre a questão de prioridade, a prioridade não existe, porque se ela existisse, seria uma exigência minha lá atrás de não trazer ninguém que pudesse vir a ser um possível candidato a presidente. Então, eu acho que essa forma de todos nós três estarmos desarmados em querer apresentar um projeto de país, acima de tudo, mais do que nome, e esse é um outro erro, inclusive, da política brasileira, ficar discutindo nome e não discute projeto. O Brasil precisa de um programa de governo que não pensa apenas no mandato, que pensa em 10, 15, 20 anos, aprender com os países do primeiro mundo que aprenderam se planejar a médio e longo prazo para poder dar garantia que o país vai ter um crescimento decente, né, à altura do que o Brasil merece e pode, e, acima de tudo, que pense em tirar o peso das costas do governo, tirar o peso do governo das costas do brasileiro. Hoje ninguém aguenta mais pagar tanto imposto por ineficiência que tem da máquina pública. Então, acho que a missão nossa aqui, que é minha, do Caiado, do Leite, de outros atores que estão dentro do PSD, por exemplo, como Paulo Artung, que é um baita gestor público, tantos outros que estão dentro do partido, nós temos outros governadores que estão no partido, como a Raquel Lira, tem o Fábio Mitidieri também, que é o governador de Sergipe, que tem feito um bom mandato, justamente apresentar, demonstrar aquilo que nós fizemos de bom, e automaticamente mostrar que é possível replicar isso
para o Brasil todo. Agora, eu queria ouvi-los sobre a famigerada polarização, né? Porque a gente tem uma circunstância engraçada no Brasil, que quando se faz pesquisa, a maioria da população diz que gostaria de votar em alguém que não fosse Lula, nem Bolsonaro ou indicado por Bolsonaro. Mas aí, quando você começa a testar os nomes, o Lula e o indicado Bolsonaro largam na frente. Qual o espaço que vocês veem para quebrar essa lógica que está muito estabelecida, pelo menos desde a eleição de 2018, quando o Bolsonaro entrou e estabeleceu esses novos dois polos da política brasileira? Você tem que dizer sempre quem puxa aí, na verdade, porque Vai, pode todos ir, vai lá. atropelar. Bom, Vera, eu acho que essa polarização que está aí posta, né, ela é própria do sistema eleitoral que nós temos, né, quando leva duas candidaturas ao segundo turno. Nas últimas duas eleições tivemos eleições de segundo turno que houve esse enfrentamento entre esses dois campos, mas ao longo deste processo os brasileiros viveram situações de colocar amigos contra amigos, família que deixa de conversar, né? Eu conheço, certamente muita gente que está nos ouvindo aqui conhece tantas pessoas que o filho deixou de ir na festa do aniversário da mãe para poder, porque tinha divergência política dentro de casa. Não dá para aceitar isso. A divergência política deve existir. Se qualquer um de nós que aqui for o candidato fará uma campanha afirmativa, né, dos nossos pensamentos, polarizando também com esses dois outros polos, é o que eu entendo que deva ser feito. O que a gente fala sobre centro aqui não é um centro amorfo, não é um centro sem posição, não é um centro que não tenha convicções sobre os assuntos. Essa posição que está da direita para o centro, do centro para a direita, que nós representamos aqui, é um posicionamento que tem convicção sobre os temas. A gente sabe o que falar, o que dizer, o que pensa, o que acredita como caminho para a segurança pública, para o tamanho da máquina pública, né? Para o posicionamento em relação à posição do Brasil internacionalmente, nos serviços sociais, né? Na educação, em qualquer área, né? Nós teremos posições e ações como governadores nesses temas. O que nós temos também aqui é a capacidade de poder fazer um enfrentamento no campo das ideias com os nossos adversários. E não simplesmente uma discussão sobre se é feio, se é bonito, se é do bem ou se é do mal. A gente tem que discutir quais são os resultados que foram trazidos ou que deixaram de ser trazidos para os brasileiros. Então as pesquisas estão indicando isso, né? Existe cerca de 15% a 17% que se considera lulista, tem outros 15% que se considera bolsonarista, isso aí dá 32%, e tem outros brasileiros ali que se indicam, olha, que são esquerdistas, mas não lulistas, que são de direita, mas não bolsonaristas. Tem que conversar com essas pessoas todas. Né? Por que a pessoa está se indicando de esquerda? Porque, de repente, identifica políticas públicas que estão lá apropriadas pela esquerda? Vamos conversar, nós temos ações nessas áreas também, sobre área social, sobre diversidade, sobre inclusão, enfim, que são temas apropriados na esquerda. Tem brasileiros que se indicam justamente à direita porque estão preocupados com o tema da segurança pública, com o enfrentamento da criminalidade, com o tamanho da máquina pública, com a gastança, né? Ou seja, com como é que a gente reduz o custo da máquina pública. Se a gente for capaz de fazer, como falou aqui o governador Ratinho, apresentar um projeto que enderece esses temas que preocupam os brasileiros, nós conseguimos conversar com um amplo espectro e conseguir trazer, portanto, aos brasileiros a retomada da possibilidade de ir para as urnas com esperança e não simplesmente para votar contra um ou contra o outro, né? É muito triste que numa democracia as pessoas vão para as urnas simplesmente para votar contra, para evitar um, para tirar o outro, quando elas devem levar para a urna justamente os seus melhores sentimentos de esperança em relação ao futuro do Brasil. É isso que a gente quer buscar recuperar. Eu gostaria de comentar sobre essa pergunta, Vera, e dizer que existe um sentimento, às vezes até compreensível, de sempre querer, já no primeiro turno, já caracterizar o segundo turno. Mas eu sou uma pessoa que eu acredito no potencial da pessoa. O candidato a um cargo para disputar a presidência da República, você tem que também entender que ele tem a capacidade de poder reverter uma situação. Olha, existe uma polarização, sendo que hoje o sentimento
do brasileiro é de alguém que governe para pacificar. Quando Lula disse, olha, vamos ganhando a eleição e eu quero pacificar o país, no momento em que ele pega o 8 de janeiro e governa com 8 de janeiro até hoje. Quer dizer, para que isso? Onde é que estão as ações de presidente da República? Então, eu sou uma pessoa que eu me orgulho de ser político, certo? Eu acredito na capacidade da política, eu acredito no debate, eu acredito no exemplo de vida das pessoas e, com isto aí, este cenário, no momento em que fomos para um debate, que fomos para um comparativo do que se construiu nesse período todo dentro de um comando, de uma sigla partidária que já chega hoje a quase 20 anos no poder e que, ao mesmo tempo, pretende mais, terá ele essa condição de sensibilizar essas pessoas? Terá ele a condição de anestesiar essas pessoas? Eles continuarão sonhando com aquilo que lhe é prometido repetidas vezes e não acontece? Então, eu acredito que não é a frieza do número, da identificação de quem vai votar em A e quem vai votar em B, mas aquilo que é apresentado em termos de um projeto, como todos nós, como governadores que somos, temos responsabilidade em cumpri-lo, mas fazer mais ainda, que esse é o nosso diferencial, que nós somos aí, modéstia à parte, os melhores governadores do país. Isto aí, fechando o raciocínio, é dizer que não é uma coisa congelada, é uma coisa que vai ter um debate, vai ter a discussão. Quem é que terá mais carisma, quem é que terá mais capacidade, quem é que vai poder demonstrar com exemplo que ele pode mudar a vida do brasileiro. Será possível que o brasileiro vai querer esse café requentado durante o tempo todo e o Brasil só perdendo espaço no cenário internacional, na segurança pública, na educação, na saúde, na emancipação das pessoas? Será que é isto? Então, eu vejo isso aí como sendo um corte de um momento que nós vamos poder reverter esse processo tranquilamente na hora do debate, aquele que for lá representando o PSD. Ô Vera, eu vou dar um exemplo que aconteceu na minha vida, isso em 2012, né? Se falando de polarização, o Paraná tinha uma polarização na eleição de Curitiba em 2012, onde o candidato do governador, que era prefeito na época, era adversário de um outro candidato apoiado pelo governo da Dilma. E esses dois protagonizavam até um pouco antes do início da campanha essa polarização nas pesquisas, inclusive, não dando espaço para nenhum outro ator político poder, naquele período, se apresentar. Eu fui candidato e comecei com 4% nas pesquisas. E consegui derrotar um dos polos, vamos dizer assim, e ir para o segundo turno. Não fui vitorioso, acabei perdendo, terminando a eleição com 40%, mas derrotamos, na época, o candidato do governador, que era prefeito na cadeira. E perdi para o candidato da presidente Dilma, que ainda não estava tão mal, e foi 9 ministros apoiar esse candidato, inclusive prometendo hospitais que até hoje não chegaram, isso em 2012, que, aliás, é o mesmo ministro que é o atual ministro da Saúde, que é o ministro Padilha, que prometeu no palanque que ia fazer um hospital em Curitiba e até hoje não entregaram. E eu avancei e venci. No primeiro turno, acabei não vencendo no segundo, lamentavelmente. Mas foi uma demonstração que essa polarização ela existia porque os dois nomes eram os mais conhecidos. As pessoas ainda não conheciam todos os atores que estavam concorrendo à candidatura. Eu penso que, nesse momento, e pegando a linha do que foi falado pelo Eduardo e pelo Caiado, a população do Brasil, na sua grande maioria, que está preocupada em levar comida para dentro de casa, acordando 5 horas da manhã para pegar o transporte público, ela não está ainda, vamos dizer assim, dedicada a sua atenção à discussão política eleitoral. Ela muitas vezes responde uma pesquisa, lembrando do mais famoso, ou aquele que está mais nas redes sociais aparecendo,
mas ela ainda não se atentou àquele que realmente tem uma melhor proposta e que possa realmente transformar o Brasil. E a sensação, como eu falei na minha primeira resposta, no começo, é que, e nas pesquisas tem indicado isso, que a população não quer esses modelos políticos que ficam brigando entre si, porque é interessante para eles brigarem entre si, né? E não discute o que o Brasil realmente precisa e o que muda a vida da Dona Maria. Então, eu acredito muito que no momento que nós três apresentarmos aí essa candidatura bem posicionada, com uma demonstração de um Brasil do futuro, com políticas práticas já testadas nos estados, numa metodologia que já foi aprovada pela população, demonstrando que esse café requentado que o Caiado falou não é a solução para o Brasil, eu não tenho dúvida que a população vai começar a ter muita atenção e vai ser uma grande surpresa. Bom, eu vou partir para uma dinâmica aqui diferente, que é de perguntar individualmente aqui. Claro que fica à vontade ali o governador ali que quiser comentar. Caiado, você está chegando num partido, o Ratinho e o Leite já estão acostumados, é um partido que tem diretórios ligados ao PT, Bahia, por exemplo. É um partido que tem 3 ministérios, né? O PSD. Você acha que o PSD deveria largar esses ministérios agora que está tão claro que tem um projeto de oposição ao governo? Objetivamente, Thiago, não. Até porque esse assunto foi conversado com o presidente do partido, Kassab. E ele deixou muito claro isso. Agora, esse assunto dos ministérios, isso foi tratado na eleição de 2022. Então, recebeu o apoio do partido. E, como tal, é a participação do partido na eleição de 2022. Segundo lugar, em relação aos estados, e você cita especificamente a Bahia, que é um estado que nós temos que ter uma atenção, sim, especial para ele, já que ali foi o maior percentual de votos que o presidente Lula recebeu. Lógico, um estado com maior proporção entre ele e o Piauí, tá certo? Mas então é a Bahia, que tem ali esse impacto em termos de votos. Então, ali o PSD também tem uma posição no estado de caminhar ao lado do atual governador e também no palanque do atual presidente. Lógico que é dado a nós, aquele que for, tá certo, escolhido candidato a presidente da República, ele poder escolher o seu palanque, que tenha exatamente identidade com isso que aqui foi colocado pelo Ratinho, ou seja, de um projeto de princípios que nós estamos defendendo. Então, especificamente na Bahia, aquele que for o candidato à presidência da República pelo PSD, ele estará no palanque do Assemineto. Certo? Então, mostra que essa liberdade também foi discutida e que esse assunto também foi resolvido. Então, onde tiver essa característica no Estado, isso não engessa a participação do candidato a presidente da República. Então, essa liberdade é que dá a todos nós essa condição de podermos apresentar o pensamento do PSD e, ao mesmo tempo, buscar cada vez mais uma aliança para podermos mostrar ao Nordeste brasileiro que nós temos como fazer políticas emancipatórias, dar cada vez mais dignidade às pessoas, resgatando uma segurança pública nos estados que são governados pelo PT, que são os mais violentos hoje no Brasil, ao mesmo tempo tendo uma educação de qualidade, não aprovando crianças que foram reprovadas, criando um falso positivo, criando aí um analfabetismo funcional que cada vez mais graça no país, um presidente que tira dinheiro hoje de uma fase estruturante da educação, que é a alfabetização na idade certa, para jogar dinheiro ali no pé de meia. Então, você vê que é exatamente contra isso que nós vamos mostrar à sociedade. São esses os resultados. Esse é o Brasil que nós queremos construir com aquilo que não é no discurso. É o exemplo que está no Rio Grande do Sul, no Paraná e no estado de Goiás. Então, eu vejo que, neste momento, o PSD terá essa independência, o candidato, e, ao mesmo tempo, a condição de mostrar que a opção hoje por uma outra candidatura
para poder resgatar o Brasil, é aquilo que a sociedade deseja neste momento, e eu tenho uma esperança enorme, uma crença enorme que nós vamos ganhar as eleições de 2026. Governador Eduardo Leite, o senhor caracterizou ali no início da entrevista essas candidaturas do PSD como umas candidaturas que vão do centro até a direita. Ontem eu ouvi de um expoente do PL que vão da centro-esquerda, e aí colocou o senhor na centro-esquerda, até a centro-direita. Então, temos uma candidatura de direita, né, que é a candidatura do Flávio Bolsonaro. Queria ouvir sua análise sobre a largada do Flávio Bolsonaro, né, o fato de ele já largar com cerca de 20% dos votos, e se tem espaço para, além da candidatura do PSD, também para uma outra candidatura nessa tentativa de se formar uma terceira via, que seria a do governador Zema, ou se vocês pretendem trazê-lo para esse projeto de vocês. É legítimo o governador Zema, que tem uma estratégia dentro do Partido Novo, de posicionamento, que se apresente, né? Ou seja, no primeiro turno, é natural que haja mais candidaturas. O problema é que haver uma dispersão tão grande de candidaturas pode acabar favorecendo justamente levar para o segundo turno candidaturas com alta rejeição e acabar fazendo com que o resultado seja ainda mais distante daquilo do que nós gostaríamos do que fosse. Então, esse é um processo, ou seja, não é reduzir ao ponto de termos uma antecipação do segundo turno para o primeiro, mas também não se pode dispersar tanto a ponto de promover, a partir dessa dispersão, a simples repetição da polarização que a gente vem observando. Então, não tem aqui um cálculo eleitoral, matemático, feito numa planilha sobre quantas candidaturas deva haver ou não. Eu acho que aqui o que se houve de entendimento do lado do PSD, e de nós individualmente, o meu no ano passado, vir para o PSD, o do governador Caiado agora, é de que temos um grau de convergência mínimo sobre assuntos críticos na vida do país, que nos permite andar juntos. Não quer dizer que a gente pense igual em todos os assuntos, não quer dizer que a gente converge em absolutamente tudo. Eu sempre digo que um casal, né, as pessoas que mais se amam numa família, têm divergências, têm diferenças, não pensam igual sobre todos os assuntos. Não somos nós, né, que vamos pensar de forma idêntica sobre todos os temas, mas temos um grau de convergência mínimo sobre pensamento de como a política deve ser feita do ponto de vista do respeito, né, da construção de soluções, e não da destruição de adversários. Um pensamento sobre como a máquina pública deva se organizar, e aí envolve aqui uma visão de redução de custos da máquina pública, com forte ação nas áreas essenciais, como é o caso da segurança pública, de atuação na educação e na saúde, também de uma forma que pode envolver parcerias com o setor privado, né? Ou seja, o Estado tem que estar presente com força onde é tarefa essencial do Estado. Mas em várias ações de políticas públicas, a gente pode fazer parcerias com o setor privado. Em várias áreas, você pode delegar ao setor privado e colocar o Estado na posição de regulador, de estabelecer as regras, mas deixar que o setor privado atue. E em vários outros setores, o Estado não deve nem se envolver e deixar que o mercado atue mais livremente para poder gerar prosperidade. Então, a gente tem algumas convergências importantes sobre pensamentos de forma de organização do Estado que nos permitem andar aqui juntos. No espectro da régua, né, política da esquerda para a direita, muitas pessoas, eu insisto, né, elas acham que estar à esquerda é por conta das preocupações com a área social e, por exemplo, com respeito à diversidade, né? Eu, particularmente, tenho grande preocupação com esse tema. Afinal, eu sou um governador, um homem gay, assumidamente gay, e exijo que haja respeito, exijo que haja inclusão, que haja uma política de respeito à diversidade. De outro lado, também tenho a compreensão de um Estado que deva ser mais enxuto, de um Estado que deve gastar menos, né? Que são temas que foram, durante a maior parte do tempo, liderados pela direita. Então, quando eu coloco aqui do centro para a direita, é justamente porque eu tenho essa preocupação do ponto de vista social, a preocupação do ponto de vista de diversidade, de inclusão, sim, de minorias, mas também entendo, de outro lado, que o Estado brasileiro precisa funcionar melhor, né? E a gastança desenfreada que aí está posta gera um custo para a sociedade que piora a vida dos brasileiros. Essa é a verdade, né? Você tem uma máquina gastadora, esse gasto público desenfreado gera sucessivos déficits que
sustentam o nível de juros lá em cima e travam a economia brasileira. E toda a política de ajuste do PT é feita sobre aumento de impostos e aumento de arrecadação. E não há nenhum olhar pelo lado da redução da despesa. E o bolso do brasileiro já está sobrecarregado de impostos. Então a gente precisa ter uma preocupação, sim, de ajuste fiscal para poder promover redução de custos, redução de juros, redução de carga tributária que permita aos brasileiros poder ter mais dinheiro no bolso para poder ter uma vida efetivamente melhor, que haja mais prosperidade. Então, como eu digo, tá difícil colocar nessa régua, né, como eu disse, da esquerda Uhum. para a direita, que confunde muitas vezes as pessoas, porque do meu lado, eu sou alguém que não apoiou nem o Lula nem o Bolsonaro nas últimas eleições. Então, para os dois campos, não ter apoiado o campo dele significa que eu estou no campo oposto, e não é verdade, né? Para os bolsonaristas, não ter apoiado o Bolsonaro significa que eu estou com o Lula. Para os lulistas, não ter apoiado o Lula significa que eu sou bolsonarista. E eu não me enquadro em nenhum desses dois campos, e respeito muito quem tenha escolhido, né, efetivamente fazer o apoio a um dos dois polos, mas eu preferi não colocar, não me associar a nenhum deles, porque não consigo, né, realmente promover essa associação por absoluta distância que tenho dos dois. Governador Ratinho, eu vi uma entrevista do senhor de ontem para hoje na CNN, que o senhor defendeu claramente o indulto para o ex-presidente Jair Bolsonaro e para os condenados do 8 de janeiro. Minha dúvida é a seguinte: o senhor então acha que não houve uma tentativa de golpe, que o ex-presidente não participou dela? O senhor acha que ele, portanto, é inocente, como defende o Flávio, os aliados dele? Tiago, eu defendo pacificar o Brasil. Se for para pacificar o Brasil, a gente voltar a uma normalidade e focar naquilo que é essencial, que é a vida do trabalhador brasileiro, da dona de casa, do jovem, voltar a dar esperança para o jovem. Hoje, 60% dos jovens do Brasil querem ir embora do país. Isso são dados. Isso isso para o país é uma lástima o que está acontecendo. Em especial, você arrancar a esperança da juventude. Então, se for necessário fazer qualquer medida política e que se enquadre juridicamente para você pacificar o país, eu sou um instrumento que vou querer construir pontes, vou querer, obviamente, fazer com que o Brasil volte à sua normalidade e não perca mais 5, 6 anos de discussão que não está trazendo para o país nenhuma rentabilidade direta para a população, de melhoria de vida para ela. Né? Nós estamos gastando muita energia discutindo o passado e pouca energia discutindo o futuro. Aliás, nem o presente nós estamos discutindo. Nós somos o país emergente que menos cresce no mundo. A Índia crescendo 7,1%. A China, quando vai mal, cresce 5%. Você está vendo Tailândia crescendo mais que o Brasil, que estava um degrau abaixo em termos de país emergente, hoje já está passando o Brasil. Indonésia. E nós estamos aqui discutindo a mulher do batom, nós estamos discutindo o pipoqueiro que estava na manifestação. Eu acho que tem paixões para todos os lados. O que eu quero é pacificar o Brasil, se eu tiver a oportunidade de ser presidente, e tenho certeza que os meus colegas, que se vierem a ser presidente, também pensam dessa mesma forma, no sentido de achar solução para que o país possa voltar à normalidade. É isso que eu defendo. Eu vou voltar ao governador Caiado, que respondeu sobre se o partido deve ou não deixar os ministérios, né? O presidente do PSD, Gilberto Kassab, deu uma entrevista hoje à Folha de São Paulo, na qual diz que a candidatura do partido também não deve ser de oposição. O senhor, na resposta ao Tiago, falou da segurança dos governos do PT, falou da emancipação do Nordeste, então fez um discurso claramente de oposição. Acho que entre os três aqui, o senhor é quem tem um discurso mais forte ali do ponto de vista de ser um antípoda do Lula. E o senhor já fez críticas ao Kassab no passado por essa característica que ele tem de ser um contemporizador, de o PSD estar sempre podendo entrar em qualquer governo da esquerda até a direita. Os senhores conversaram sobre essas críticas que o senhor fez no passado e como o senhor vai ajustar, modular um pouco o seu discurso diante dessa premissa que ele tem de que o candidato não deve ser um oposicionista ao governo Lula? Vera, eu não vou discutir nota de rodapé na minha longa trajetória política ao lado do Kassab, desde épocas de 1989, na pré-campanha para a presidência da República.
certo? Eu acho que o importante neste momento é nós sabermos o que é que o Brasil deseja, que não é o modelo que está aí instalado. Então, o candidato do PSD, ele terá que ter uma coragem para poder enfrentar esses temas. Não pode ser híbrido. Quem sabe, talvez, no entanto. Não dá espaço para isso. Tá? Você não pode conviver com uma situação que o combate à fome, eu escuto do Lula desde 1986 até hoje, não recuperou isso. A picanha e a cerveja, isso é dita todas as vezes. Nós temos que discutir neste momento algo que interfere na vida das pessoas, onde você tem hoje quase 60 milhões de brasileiros sob o comando do narcotráfico, onde você tem pessoas, isso aí, veja, todos nós temos que responder por isso, todos nós. Não pode ter essa blindagem, porque eu sou o governador, amanhã meu filho está envolvido em assalto do INSS e simplesmente por ser meu filho não pode ser atingido, ou meu irmão está nesse assalto, ou esse desastre completo, essa imoralidade que é o Banco Master. Quer dizer, isso então são tópicos que não podem ser debatidos? Pelo contrário, eu acho que se nós formos candidatos à presidência da República, disputando a presidência da República, esses temas são aqueles que a sociedade deseja que tenha um posicionamento em torno deles. Não cabe mais essa tese, olha, vamos passar o pano aqui, vamos deixar de lado. Não, esse assunto vai ser debatido. E o candidato que não debater esse assunto, tá certo? Ele não vai ter condições nenhuma de governar o país. Essa é a realidade clara, ampla, que a sociedade exige de nós. Quer dizer, não é possível um sistema, Vera, presidencialista, onde o presidente não tem comando do país, onde você não sabe qual é a função. Eu fui parlamentar por 24 anos na minha vida, deputado federal e senador. Ora que chegou o momento hoje do Congresso Nacional, ora hoje os excessos praticados pelo Supremo, olha a apatia da presidência da República, engessado, totalmente calado diante dos escândalos que assolam o país, o descrédito, a descrença, a falta de esperança das pessoas. Ora, então o debate nacional ele será desse nível que será cobrado, sim, pelo candidato. E este assunto, tá certo? Cada um, como colocou muito bem aqui o Eduardo Leite, cada um tem o seu estilo. O estilo de um e do outro será respeitado. Agora, o estilo é uma característica da pessoa, não é defeito. É uma característica. Então, eu continuarei, tive a oportunidade de conversar isso com o presidente Kassab, e essa posição eu tenho deixado claro, como, por exemplo, o fato mais emblemático é a Bahia. E lá, tá certo? É lógico, se eu for o escolhido, eu estarei no palanque do Semineto. E eu estarei levando ao Nordeste aquilo que nós fizemos nos estados nossos. Ou seja, nós fizemos a maior emancipação das pessoas da pobreza, da extrema pobreza. Veja os índices do Rio Grande do Sul, do Paraná, de Goiás e de Santa Catarina. Veja os índices de criminalidade da Bahia, do Rio Grande do Norte e do Ceará, tá certo? Então, são comparativos que a sociedade vai querer. Agora, o que tem o PT é que o PT é um partido que ele é contra o trabalho, ele é adversário do trabalho. Ele é um governo que tenta ter o comando das pessoas tuteladas por programas ou cargos públicos. É isso que nós temos que alforriar o Brasil. É dessa prática de não deixar o país crescer com o seu potencial e achar que essa política que eles implantaram durante todos esses anos levaram ao cidadão que trabalha a ter uma descrença completa, porque tem que enfrentar um governo que é adversário do trabalho. Então, eu acho que são pontos que nós debateremos com muita firmeza para que a gente possa ter um diferencial
e a pessoa votar em algo que fala, poxa, pelo menos eu vou depositar esperança nesse candidato, eu vou acreditar nesse candidato, que ele vai fazer alguma coisa. Porque se for para continuar enxugando gelo, não tem necessidade nem do Ratinho, nem do Eduardo, e eu, de sermos candidatos a presidente da República. Governador Ratinho, no ano passado, o seu pai, o empresário Carlos Massa, ele deu uma entrevista para Leda Nagli, que eu pude acompanhar, em que ele falou o seguinte, que se dependesse dele, você não seria candidato à presidência da República. Ele se viu um pouco preocupado com isso. Qual que vai ser o peso da opinião do seu pai nessa decisão? Ou essa decisão de ser candidato a presidente é exclusivamente sua? Olha, Tiago, se eu fosse depender da vontade do meu pai, eu nem tinha sido deputado estadual em 2002. Nem minha mãe, nem meu pai, nem minha namorada, que era na época minha esposa atual, queria que eu fosse. Meu pai porque queria que eu ficasse no setor privado, né? Por muito tempo, eu já trabalhava desde muito novo na empresa, que nós começamos pequeno e foi crescendo ao longo do tempo. Então, ele queria que eu focasse no setor privado. Mas eu entrei para a política por muita gratidão ao Paraná. Porque meu pai ficou famoso primeiro no Paraná para depois ficar famoso no Brasil. Então, o Paraná acreditou muito no meu pai como comunicador, radialista, repórter, sua trajetória toda foi avalizada pelo Paraná e apresentada para o Brasil. Então, eu tenho muita gratidão ao meu estado, além de ser apaixonado e amar o estado que eu vivo, onde eu cresci, tenho meus amigos, minha família e meus filhos. O meu pai sempre teve um papel na minha vida pública de pai. Todo depoimento que você pegar, alguns que ele fez, que não foram muitos, mas o que ele fez, foi o depoimento do pai, de mostrar a educação que ele e minha mãe deu para os 3 filhos. Eu fui criado numa família que os 3 filhos trabalham desde cedo. Fui de uma educação pública, depois, quando tive condição, tive a oportunidade de estudar em escola particular, depois estudar fora do Brasil. Então, nós somos dentro de um contexto de uma família brasileira que cresceu nas dificuldades. Meu pai saiu de Jandai do Sul, onde eu nasci, foi embora sozinho para Curitiba para arrumar emprego, estava desempregado. Eu fui ver meu pai depois de 6 meses para morar de favor com uma tia minha, onde nós moramos por um período. Então, a história de vida da minha família se confunde com a história de vida dos brasileiros. Então, ele é uma pessoa conhecida, querida por uma boa parcela da população brasileira, e, claro, ele, obviamente, eu não vou negar um apoio dele se caso ele resolver me dar. Espero que dê, se caso eu for candidato. Mas é o depoimento de pai, como ele sempre deu ao longo da minha trajetória política. Certo, a gente está caminhando aqui para o fim da entrevista, e aí eu vou encerrar com o governador Eduardo Leite. Ele fez uma menção a um processo de prévias que houve no PSDB lá atrás, que não resultou numa candidatura, e depois o senhor próprio desistiu de fazer o movimento de ir para o PSD e tentar mesmo assim ser candidato. O que separa a sua determinação nesses 4 anos e se tem chance do senhor desistir? O senhor que é muito novo, né? Tem 40 anos ainda. Já fui mais novo, né? Eu brinco aqui, né, Vera, que eu entrei no governo do estado há 7 anos e devo ter uns 20 anos a mais agora, depois aí de E não tinha crise cabelo fiscal. branco ainda, né? Não tinha Bom, cabelo depois branco da agora. tragédia também, ali já ganhou uns 5 anos. Exatamente. Olha, a barba branca aqui, enfim. Governar nos dá uma experiência, né? Enfrentar momentos desafiadores, a crise fiscal do Estado, a pandemia. Nós tivemos estiagens aqui, enchentes, enfim, foram momentos muito difíceis, ao mesmo tempo de muito crescimento do ponto de vista pessoal, né? Da capacidade assim de gestão. Acabei sendo forjado na dificuldade, né? Enfrentando desafios, enfrentando problemas. Não faltaram problemas para serem administrados. Dentro do PSDB, lá, quando eu estava no PSDB, houve uma discussão, né, um debate interno que acabou resultando num processo de prévias. Foi o caminho que o partido escolheu à época. Não é o caminho que se está apresentando agora no PSD, né? No PSD, acho que até porque, no caso do PSDB, havia, à época, o governador de São Paulo como pré-candidato. O estado de São Paulo, e tanto não é à toa que o governador Tarcísio é um nome sempre lembrado, sempre discutido, porque o governador de São Paulo é um estado que tem 4 vezes a população do Rio Grande do Sul e do Paraná, por exemplo, né? Então, o estado mais populoso do Brasil, com mais cobertura da mídia, naturalmente, inclusive por isso, tem mais população, tem mais força econômica, tem mais cobertura da mídia. O governador de São Paulo sempre vai ser um nome. Então, lá naquele momento existia o nome do governador de São Paulo, à época, o governador João Dória,
o que de alguma forma ensejava alguma necessidade de uma discussão organizada através do processo de prévias. Acho que talvez aqui não seja justamente o caso, porque estamos governadores de estados de portes semelhantes, né, do ponto de vista assim, populacional, com as nossas trajetórias, numa situação que nos enseja, nos permite, e o espírito de todos nós aqui é exatamente esse. Eu não me apresentei pré-candidato a presidente da outra vez, simplesmente achando que eu fosse melhor do que o outro candidato na capacidade individual, mas porque o contexto eleitoral exigiria uma renovação dentro do PSDB, depois do próprio governador João Dória ter estado muito desgastado naquele processo de ter abraçado o candidato à época 2018, o Bolsonaro, depois ter rompido, aquilo gerou um processo de desgaste que dificultaria o caminho para ele, como de fato dificultou e acabou não sendo nem candidato. Aqui no PSD, acho que o processo é exatamente outro, né? Há um entendimento, há um sentimento comum que nos une aqui. O Brasil está acima das nossas aspirações individuais. Então, todos nós temos a responsabilidade, nos sentimos preparados, nos sentimos capacitados e habilitados para poder liderar esse processo, mas, junto com os líderes do PSD, vamos entender que nome melhor no contexto político eleitoral vai poder representar esse sentimento. E estaremos juntos, né? Estaremos juntos para poder entregar ao Brasil uma candidatura que discuta o futuro do país e não simplesmente fique debatendo o presente ou o passado. Bom, né? então acho que a gente fica por aqui, né, Thiago? Acho que sim. Obrigado, governador Caiado. Obrigado, governador Leite. Obrigado, Ratinho. Acho que vai ser um ano quente. Estou muito curioso para saber quem de vocês três é que será o candidato a presidente. Também aí aguardando, porque pode ser que o jogo mude de novo. Será que o Flávio mantém até o fim? O Tarcísio diz o tempo todo que não é candidato. Então acho que ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte ainda. A gente vai acompanhar aí ao longo do ano. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado, grande Obrigada a abraço. todos. Cobertura Muito obrigado. completa no site e no Globo amanhã. Até mais. Obrigado, Vera. Obrigado, Thiago.